No telão. 1, 2, 3. Cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi singular com justiça, e foi chamado amigo de Deus. Deixa eu só saber se os amigos de Deus chegaram aqui nessa noite. Aqueles que chegaram nessa noite. Dê uma glória a Deus bem forte nessa noite. Aleluia. É sobre isso que eu quero cantar com você nessa noite. Que nós somos amigos do Senhor. Eu não sei se vocês conhecem essa canção, mas ela é bem fácil. Mas assim, ó. Sou amigo do Senhor, amigo do Senhor, amigo do Senhor, e Ele é meu. Vamos juntos? Sou amigo do Senhor, amigo do Senhor. Pra
Senhor é maravilhosa, irmão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quantos querem estar perto do Senhor essa noite? Querem que o Senhor esteja perto de você também? Uma coisa que às vezes a gente se depara muito com algumas pessoas, principalmente dentro da igreja, é que as pessoas perguntam, e isso eu ouvi uma pessoa falando, ministrando, nós estamos numa semana que nós vamos começar a nossa escola bíblica de obreiros, que é na semana que vem, a partir do dia 21. E eu ouvi um pastor dizendo em uma das escolas, que tem muita gente, e isso é verdade, eu já me deparei com pessoas fazendo isso. As pessoas elas querem saber até onde é pecado, o que é pecado, até onde elas podem fazer alguma coisa que elas não vão perder a salvação. Por que eu estou falando isso? Porque isso faz as pessoas não se interessarem como deveriam realmente pela salvação. Na verdade, elas não estão interessadas em saber até onde é o limite dela, do que ela pode fazer. Ela quer saber onde é o limite seguro para ela ficar mais distante de Deus, mas que ela não perca a salvação. Isso é um perigo. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, o que você pensa da sua vida com Deus, mas se eu posso te falar alguma coisa, se eu posso te dar um conselho nessa noite, é que Ele está perto do Senhor, e quero que o Senhor esteja perto de você. Seja amigo do Senhor, tenha um relacionamento com Ele, fale com Ele todos os dias. O Senhor, Ele gosta de estar perto de você. Esse é o prazer do nosso Deus, de estar perto de nós. E eu quero cantar uma canção bem conhecida, que diz: perto quero estar, junto aos teus pés, Senhor, porque não existe prazer maior. Eu não consigo sentir prazer maior. Eu posso comprar um tênis novo, um carro novo, mas é diferente quando eu chego aqui, eu escuto o pastor Ednei ministrando uma oração sobre as nossas vidas, um grupo de louvor desse ministrando canções, tocando seus instrumentos. A alegria que invade a minha vida não se compara. A presença do Senhor é o que há de mais precioso. Valorize a presença do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.
apresentar o pastor Rony de Oliveira, um brother, um amigo, um homem de Deus, que eu aprendi a caminhar há um tempo já, temos caminhado juntos, receber ele é excelente, uma alegria e um prazer. Deus possa usar a sua vida. Eu nem vou orar, porque eu sei que você gosta. Faz parte do seu ministério, da sua chamada, da sua oração. Eu vou deixar você à vontade. Eu quero dizer que aqui eu sou seu diácono e você aqui é o pastor da igreja. Amém, irmãos? Amém. Vamos dizer bem-vindo ao pastor Rony. Pastor Rony, seja muito bem-vindo. Esta igreja te ama. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez ao meu amigo Odilei, a Gislaine. Uma honra estar com vocês, como sempre. Obrigado a toda a igreja pelo carinho, porque eu sei também que convites vêm de Deus, vêm de vocês. Sempre a igreja também fala, chama aquele neguinho lá. E aí, a gente dá uma chegada na área aí, né, cara? Obrigado. Viu meu irmão Marcelo, sangue bom pra caramba. A Leia também, firmeza, estamos juntos, a Moss, Ivan, Camila e toda a equipe, gente, está muito bonito essa parada aqui, né, velho? Rapaz, os caras estão descontrolados, gente, tá demais. Tudo muito bonito, presença de Deus, gente, que atmosfera. Pô, a galera já tá adorando antes aí, foi muito bom, aí vem o Lei, né? Termina de acabar com tudo aí, só nada pra gente, né? Essa situação, né? Mas muito obrigado. Esses dias eu estive ministrando onde o Odilei pregou numa batista missionária, não sei onde, lá embaixo. E antes de pregar, o cara falou: olha, meu, mês passado tem um pastor aí, quebrou tudo, mas antes de eu pregar, eu falei: pô, você me quebra, tio. Fala depois, né? Agora eu quero ver como é que fica pra mim a situação. O cara já passou, arrebentando tudo, para mim o que me resta da bênção apostólica. Eu falei: olha, beleza, vamos ver. Vamos lá. Mas foi bênção também. Aí, o seu pastor tem sido uma voz, um profeta, assim como o Marcelo. Lê, obrigado, honra te rever, amigo, um privilégio poder receber Deus através da sua vida. Gente, vamos lá. Tiago, capítulo 1, verso 21. Tiago, capítulo 1, verso 21. A você que nos visita, eu também sou membro da Assembleia de Deus. Amém? Só existe uma igreja. Então, você que nos visita, bem-vindos. Também congrego lá em São Mateus, estou aqui. Congrego lá com o Silão e a Carolzinha, está tudo em casa. Amém? Está tudo em família. Tiago, capítulo 1, verso 21. Quem achou, diga amém, gente. Amém. Diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Pai, esta é a tua palavra. Eu te louvo pela tua bondade, te louvo pela tua graça e pelo privilégio de estar aqui diante de ti. Obrigado pela tua ternura e pelo teu Espírito Santo, que tem liberdade e autonomia para atuar entre nós. Nós queremos nos colocar hoje debaixo da ação, da influência do teu Espírito. Nós queremos que a tua palavra nos leve e nos conduza a águas mais profundas, de tal modo que ela nos transforme radicalmente à semelhança de Cristo a cada dia. Senhor, eu oro para que a palavra que será ministrada seja feita com autoridade e ousadia, Senhor. Eu quero recorrer agora ao sangue de Jesus, porque não há nada em mim que eu possa recorrer para pregar com autoridade, Pai. Mas Deus, tu sabes que a única coisa que me pertence nessa vida é o pecado, mas a ti pertence a graça e a misericórdia. É o Senhor que recorremos. Ajuda-me a pregar como se não houvesse amanhã, como se hoje fosse meu último culto. Eu sei que a única maneira de não desperdiçar o altar é trazendo a mensagem que Jesus traria se estivesse no meu lugar. Eu oro para que assim seja, para a tua glória
para a tua honra e para o teu louvor. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Se você puder dar uma salva de palmas ao Senhor. Gente, Deus não está comprometido com a nossa felicidade. Deus está comprometido com a nossa santidade. Deus não está comprometido com o nosso conforto. Deus está comprometido com o nosso crescimento. Deus não está comprometido com o nosso sucesso. Deus está comprometido com a nossa rendição. Ele quer que a gente se renda cada dia mais à influência e ao governo do Espírito. Deus não está comprometido com a nossa opinião. Deus está comprometido com a palavra dele. A palavra dele que se caracteriza como a bússola do peregrino, a espada para aquele cara que está em combate, o escudo para quem está sendo atacado pela dúvida, pelo medo, pelo temor, pela incredulidade. A palavra dele que se apresenta como ponte, mas não a ponte Rio-Niterói, mas aquela ponte que te dá acesso à sabedoria de Deus. Sabedoria tal que nos liberta da ignorância, do aprisionamento gerado pela ignorância. Porque muitos erros que cometemos na vida não é fruto de maldade, é fruto de imaturidade, de erro, de bobeira, de ansiedade, de tolice, de falta de sabedoria. Se pudéssemos voltar talvez há 5 anos atrás, não faríamos muitas coisas. Se você pudesse voltar 5 anos atrás, sabendo o que você sabe hoje, não teria dito algumas coisas, não teria feito algumas escolhas, não teria tomado algumas decisões, não teria se enveredado por alguns caminhos, não teria iniciado alguns namoros, alguns relacionamentos que mais trouxeram prejuízo do que qualquer coisa. E até hoje tu está reivindicando o ursinho de pelúcia que deu. Eu quero de volta. Vagabundo, conserta aí. Acabou a relação. Entendeu? Então, se pudéssemos voltar, a gente voltaria. Porque naquela época você não tinha a sabedoria que tu tem hoje. E a palavra de Deus, ela nos dá essa conexão, essa sabedoria gloriosa. Mas é uma sabedoria que não apenas nos transforma, mas sobretudo a palavra de Deus destrava a nossa alma, gente. Nós precisamos ter a alma destravada. Ninguém nasceu desprovido. Todo mundo nasceu provido de talento, de potencial, de recurso, de habilidade. Todo mundo nasceu provido de inteligência. Inteligência tal que Deus lhe deu para você poder vencer, deixar de ser um contador de histórias e fazer a história para os outros contar. Deus te proveu de talento e potencial para que você possa triunfar e, sobretudo, cumprir seu destino. O maior presente que Deus pode nos dar chama-se identidade e destino. Você não está aqui por acaso. Deus não te criou porque não tinha nada mais para fazer. Deus te criou com um propósito, com uma finalidade. Deus te criou e te deu um destino para isso. E você precisa descobrir essas coisas. Porém, a gente passa por algumas fases na vida, a gente passa por alguns momentos na vida, a gente passa por algumas determinadas situações que travam a alma da gente. A nossa alma fica travada, o potencial fica travado, a coragem fica travada, a ousadia fica travada, a paixão fica travada, a renúncia fica travada, e a gente acaba exercendo aquela espiritualidade tão fraca como água de batata, que não dá gosto em coisa nenhuma. A nossa palavra perde poder, porque ela virou frase de efeito, tão profunda quanto frase de para-choque de caminhão. Não tem nexo nenhum. Você perde a intensidade. E quanta gente com a alma travada, gente. E só Deus conhece aquela hora da tua vida que está travada. A qual palavra tem o poder de destravar. E Deus deveria destravar a tua alma para que você possa ser instrumento de Deus para destravar a alma dos outros. Para que você venha ser canal, e aonde você for, Deus vai te conectar com gente que está com a alma profundamente travada, aonde a alma dela parece um cortiço, cheio de gambiarra. Mas Deus vai te usar para destravar a vida dos outros. Mas como Ele pode fazer algo através de você que primeiro não fez em você? Você é o ponto de partida, você é o teste piloto, é em você que primeiro o pau canta, aí depois o couro começa a comer com os outros. Amém ou não é, gente? Não é a gente aqui que entendeu? Que a cinta desce no quente, não é a gente. Aí depois, Jeová me mandando brasa para negar aqui fora, mas aqui que a folia começa. Amém ou não é? Então, corta para mim. Eu vou te falar, eu quero chegar. Sente o drama. A gente vai passando por alguns momentos na vida que
pessoas, eu vejo tanta gente com a alma travada. Eu vejo algumas pessoas que têm a alma travada pelo quê? Eu vejo gente com a alma travada por tantas coisas. Primeiro, eu vejo alguns que têm a alma travada pela ausência de visão. Ou seja, eles se atrevem a olhar para o mundo a partir dos olhos dos outros. E quando você olha para o mundo a partir dos olhos dos outros, as coisas se tornam menores do que realmente são. Quando você olha para Canaã pelos olhos de gente errada, gente incrédula, que se vê como um lugar fanhoso, aquela terra é um lugar inóspito, é um lugar que não dá para ser conquistado. E você agora fica na mesma. Gente que olha para a igreja, para a vida, para Deus, para o outro, com os olhos dos outros. Acabou de chegar alguém na igreja e ele fala: isso não vale o real. Você ninguém é amigo do seu coisa nenhuma, isso não vale nada. E aí você começa a olhar para o outro que acabou de chegar pela lente dos olhos dos outros, que disseram que o outro não vale nada, não presta, não é ninguém. Aí você começa a meter um carimbo nesse cara, um rótulo, e não entende que pessoas são igual presentes. Para saber o que tem dentro, você tem que desembulhar, tem que caminhar junto, tem que estar com ela, tem que saber. Então não olhe, meu amigo, para a vida, para as pessoas com os olhos dos outros. É aquela pessoa que fala: vou para tal lugar, para Batatais. Aí quem já foi fala: você é louco, vai não, só tem batata, não vai. Aí você está louco para saber o que tem, mas não vai. E começa a olhar para a cidade a partir dos olhos dos outros, porque disseram que não presta. Mas você não foi, você nunca foi lá. E eu vejo gente travada na visão, que olha tudo pelos olhos dos outros. É um profundo escravo da opinião pública. Uma vez me disseram que essa pessoa não sabia o segredo para o sucesso, mas sabia que o caminho para o fracasso é tentar agradar a todo mundo. Gente que não tem opinião própria, não tem firmeza, é político, é democrático ao extremo. Olha para o mundo com os olhos dos outros. Não olha para o mundo com os olhos dos outros. Se for olhar para Canaã, que você olhe pelo menos com os olhos de Josué e o Caleb, que está entre nós aqui. Se você for olhar para qualquer realidade, olhe pelos olhos do Cristo. Se você for olhar, olhe pelos olhos do Abba, olhe pelos olhos do amor, olhe pelos olhos da graça, olhe pelos olhos da compaixão. Não olhe para o homem estirado com os olhos do fariseu ou do levita, mas olhe com os olhos do samaritano, a ponto de se aproximar e ver nele ainda esperança e fôlego de vida. Eu vejo gente que não tem apenas a alma travada pela ausência de visão. Eu vejo outros que têm a alma travada pela religião. E por ter a alma travada pela religião, são pessoas tristes, oprimidas, têm a consciência açoitada pela culpa constantemente. São pessoas que acreditam que Deus nunca está feliz com elas, Deus quer sempre mais. São pessoas que não conseguem desfrutar da graça. É gente que faz barganha com Deus. É gente que diz: eu faço a minha parte, olhe lá, faça a sua. É gente, minha gente, que não conhece a graça, que não conhece o amor. É gente que a matemática deles é simples. Ou seja, tudo que vem da igreja é de Deus, tudo que é fora dela é do diabo. E nem tudo que vem da igreja é de Deus. Quem dera tudo que viesse da igreja é de Deus. Porque tem coisas que emanam dela que não é nem de Deus nem do diabo. É fruto da nossa alma corrompida pela carne e pelo mal. De tal modo que falamos algumas coisas e fazemos algumas coisas que o diabo até se assusta. E olha para Deus e fala: eu não pensaria em algo mais diabólico que eles. Olha que coisa. É muito, muito profundo. A alma contaminada pela religião é aquela alma que dicotomiza as músicas como: tudo que é música da igreja é música de Deus, o que é música fora da igreja é do capeta. Não dicotomize por essa matemática, porque no reino de Deus você não separa uma música de Deus porque é da igreja. Você separa entre música boa e música ruim. E tem música boa na igreja e música ruim na igreja. E tem música boa fora da igreja e música ruim fora dela. E aí a gente se fecha para a possibilidade de ser alcançado por Deus da maneira que Deus quiser, através de qualquer coisa. Não aceito, porque não vem da igreja. Como se ela fosse, como se Deus ficasse limitado a ela, a esse quintal institucional religioso. Deus é para além disso. A alma religiosa, minha gente, é aquela alma que é pedinte, faz barganhas com Deus, não é solidária, não é altruísta. A alma religiosa é aquela alma, a alma aprisionada pela religião, é aquela alma que se atenta apenas à aparência. É o que eu chamo de religião da folha de figueira. Na hora que Adão e Eva pecam, eles estão
a consciência que estão pelados, nu com a mão no bolso. E aí um fala assim, pô, olha, vem cá, meu filho, não tem roupa nessa parada, vamos fazer aqui uma roupa com folha de figueira. Aí vai lá, cobre um buio pipi, tudo tranquilo. Está todo mundo coberto, com folha de figueira. E a religião da folha de figueira trabalha com estético, trabalha com o que é externo. Ela cobre o corpo, mas não consegue cobrir o pecado da alma. Ela cobre o que é externo. Vai tudo bem, porém a alma está em frangalhos, arrebentada, tomada pela culpa e pela vergonha. É interessante, porque a folha de figueira seduz. Hoje que a gente vê por aí muita folha de figueira, e a folha de figueira impressiona a gente. Por exemplo, na hora que Samuel vai na casa de Jessé, ele é impressionado pela folha de figueira, e vê lá os irmãos de Davi, e fala, essa galera são demais, certamente é esse. Aí no Evangelho segundo Rony diz, Samuel não olha para a folha de figueira, meu filho, porque eu não vejo como você vê a folha de figueira. Você só vê o que está diante dos olhos, porém eu olho para o coração. Eu não vejo como vê o homem, eu vejo o interno. Na religião, a alma aprisionada pela religião é como o Leandro falou até agora. A gente tem uma lista, uma relação. Olha, não faça isso, não diga isso, não toque nisso, não vá nesse lugar, então você está em santidade. Quem dera a coisa fosse tão fácil desse modo. Quanto para Deus pecar tem muito pouco a ver com o que você faz, e tem muito mais a ver com o porquê você faz o que faz. Porque podemos fazer muita coisa boa embalada pela motivação errada. Podemos pregar, cantar, dançar, pular, agarrar um ventilador, muita coisa legal. Fazer pirotecnia gospel. Porém, gente, embalado pela motivação errada. Aonde nós somos projetados, aonde a gente aparece. Então o pecado tem muito a ver com o porquê você fez, porque você está aí. É uma coisa do coração, e Deus olha para o coração. Com a boca eu posso dizer tudo é de Deus, mas com o coração eu posso viver como se ele não fosse dono de nada. Com a boca eu posso dizer eu creio em Deus, mas com o coração eu posso viver como se ele não existisse. Com a boca eu posso dizer tanta coisa, mas com o coração eu posso negar tudo que falo com a boca. Com a boca eu declaro que sou vitorioso, porém no coração já fui derrotado para as minhas paixões e para os meus desejos há muito tempo. Com a boca eu posso falar, eu sou de Deus, e com o coração eu posso sussurrar, mas em alguns momentos eu me alugo para o diabo. A gente tem muita coisa, cara, que com o coração a gente se contradiz, né, minha gente? Aí não dá. Eu vejo alguns que têm a alma travada pela acomodação. Para ele o que ele sabe já é suficiente. O que ele já conseguiu até agora já é o bastante. Ele não tem fome de progresso, não tem fome de águas mais profundas, não tem fome para que Deus tenha mais dele, não tem fome de progresso espiritual. Gente acomodada, como sabe, mas eu sei João 3,16, Salmo 23, Salmo 91, já é bastante. É um cara profundamente acomodado, não procura saber mais, não procura conhecer mais, não procura entender que Deus quer se revelar mais a ele, mas ele está acomodado com o tanto que ora, com o tanto que sabe, com o tanto que faz. Ele está profundamente acomodado com a vida que leva, vem à igreja, vai para o trabalho, já é bastante. É um cara que foi domesticado, é um leão domesticado, não se atreve a colocar os pés na terra da abundância, porque está profundamente acomodado no solo do suficiente. E Deus está puxando ele para algo novo. Vem para cá, vem viver o que você nunca viveu, vem desfrutar o que você nunca desfrutou, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem que você não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vem para cá. Mas eu estou tão acomodado com o que tenho, conquistei, conquistou, que eu não quero me aventurar por esse solo perigoso do reino de Deus. Agora, esse cara acomodado é um cara que se recusa também a aprender, que entre a possibilidade de pensar e morrer, ele opta pela morte. É um cara que cometeu suicídio intelectual. E é muito chato ver gente assim, porque gente assim está descendo cada dia mais num nível de degradação profundo, de tal modo que ela não está indo para o inferno, mas ela está se reduzindo
ao que a gente chama de brasileirinho pocotó, ou cara burro, e está indo, virando crítico. Tudo que é dito em nome de Deus, ele fala, é isso aí. Mesmo que Deus não mandou dizer o que disser, aí ele põe na panela. Por botar na panela essa coisa, passamos a ter morte na panela. Tudo que é dito em nome de Deus vai para o cardápio dele. Esse cara fica desafiando por todos os canais. Tudo que é de Deus, põe no cardápio. Não pensa, não reflete. E quem não reflete, repete. Ele repete os erros porque não reflete. Ele reproduz as mesmas coisas. Gente incomodada. Talvez é teu caso. Está acomodado. Está gostoso como está. Está tranquilo. Eu vejo outros que têm a alma acomodada pela frieza espiritual. A alma travada pela frieza espiritual. E quando o espírito fica frio, a carne entra em aquecimento global. E quando a carne entra nesse aquecimento global, tudo que está no mundo te seduz. Aquilo que não te seduzia, agora passa a ter um encanto fenomenal sobre a sua vida. Aquilo que não chamou a tua atenção, agora passa a ter um brilho. Aqueles meninos que ficavam do lado da rua, bebendo da 1 até 51, fumando aquele cigarrinho de palha, começa a estar dormir, está lá, nem te encantava. Agora você fala, ele é feliz, eu não. Olha eu, indo para a igreja, tadinho de mim. Cara frio, perdeu a sensibilidade. Não consegue sentir mais o toque de Deus. Só consegue perceber Deus no meio espetacular, nos rojões, mas não consegue notar mais Deus no simples, no dia a dia, no sorriso, no abraço, no aconchego, numa canção. Ele perdeu a sensibilidade. Gente fria, gente fria, que olha tudo com a razão, tudo com a lógica. Gente fria espiritualmente, que lê a Bíblia não como se fosse cartas de amor de um Deus apaixonado, mas que lê a Bíblia como se ela fosse uma revistinha da Avon, aonde ele abre e faz pedidos. Hoje eu quero um rolon. Hoje eu quero algo para desembaraçar esse meu cabelo duro. Hoje eu quero algo para emagrecer. Hoje eu quero alguma coisa que me catapulte ao corpo perfeito. Porque gente acomodada não quer pagar o preço por nada. Emagrecer? Que carinho, não coisa nenhuma. Toma um remedinho lá. O cara chupa. No caso das mulheres, bastante isso. No caso dos meninos, mulher que entra na academia hoje, parecendo uma azeitona no palito, só cabeça e dedão. Entrou lá. Aí no sábado quer sair o rango. Quer virar o rango no sábado. Ai. Ganhou um pouquinho de glúteo, já se acha pra nós. Agora pode ver. Essas glúteos, porque ganhou glúteo. A gente está acomodado, minha gente, frios espiritualmente, alma travada para a frieza. Eu vejo outros que têm a alma travada pela morte espiritual. O diabo não mata ninguém na aparência, o diabo nos mata na essência. Você pode estar com cara de quem vive, como Cristo fala em Apocalipse, porém morto. O diabo, quando mata na essência, nos transforma em cristãos quase salvo, porém fatalmente perdido. Quase lá, mas profundamente aquém. Quase vivo, porém horripilantemente morto. Daquela família espiritual que era, virou família Adams. Está lá Morgana chegando entre nós. Perdeu o brilho, perdeu a graça, perdeu a intensidade. Não tem mais graça nenhuma, gente. Está morto aqui dentro. É um verdadeiro sepulcro caiado. Pula, gira, roda, rodopia, faz graça, caras e bocas. Meu Deus. Aí Deus fala, para com isso. Vai trabalhar na Globo, cara. É um teatro. Porque aqui dentro morreu. E quando o diabo mata na essência, eu vejo muito jovem que morreu na essência. E quando você vê um cara que morreu na essência, está ali um cara que morreu aos 20, mas vai ser enterrado aos 80. Eu conheço gente que morreu aos 20, mas aos 80 é enterrado. Porque aqui dentro, nos valores, nos propósitos, nos princípios, ele morreu faz tempo.
A vida dele não é movida por princípios. A vida dele é movida por preferência. E a preferência me afasta do princípio. Viver por princípio é viver por aquilo que Deus prefere. Viver por preferência é viver por aquilo que eu prefiro. E quando eu vivo por aquilo que eu prefiro, a minha preferência me afasta do princípio, me afasta daquilo que Deus prefere. E só vive por preferência aqueles que perderam a alegria na vontade de Deus. Quando eu não encontro mais alegria na vontade de Deus, irei procurar alegria fora da vontade dele. Então eu vejo muita gente que não encontra mais alegria em Deus, então agora precisa de subterfúgios, vão procurar alegria fora da vontade dele. Não encontram mais alegria na presença, na palavra dele. Tem que ter algumas coisinhas. Eu vejo outros que têm a alma travada pela ausência de discernimento, não sabem discernir mais. Não tem. Eles não têm discernimento. As decisões deles são tomadas no unidunitez, não tem nem coelho. Não tem discernimento nenhum nas coisas. Agora, 4 coisas que temos que discernir. Primeiro, discernir a solidão. Nós temos 2 tipos de solidão: a solidão a qual temos por causa da ausência de Deus, e a solidão a qual temos por causa da ausência do outro. E as pessoas não sabem discernir a solidão por causa da ausência de Deus, e acham que se sentem só porque falta o outro, porque falta um namorado, falta uma namorada, porque falta alguém, está faltando alguém, quando na verdade falta Deus. E tenta preencher um buraco na alma que tem tamanho de Deus. É daí que nasce aquela moçadinha namoradeira, que não pode ver um apocalipse. É de Deus, hein, Vasco? Vem cá. É ato profético para lá e para cá. Ato profético. Ato profético. Porque não sabe discernir. Embora nós sabemos, sim, que existe solidão por causa da ausência do outro. Deus disse que não é bom que eu me viva só. Porque de nada vale as grandes vitórias se você não tem com quem compartilhar. De nada vale passar lá na carteira de motorista, na habilitação, e não tem para quem ligar que você passou sem comprar carro. De nada vale você estar grávida e não tem para quem ligar, dizer estou positivo. De nada vale você comprar uma casa, alguma coisa, viver algo bonito e não tem para quem ligar e dizer, ó, estamos juntos. Escalar a montanha e falar, é isso aí, chegamos. De nada vale. Então Deus diz, não é bom que eu me viva só, porque não é bom que não tenha ninguém para dividir as alegrias, mas sobretudo as tristezas. Nós temos também que discernir, não apenas isso, mas discernir entre oferta e esmola. Eu vejo muito ainda esmola, não oferta. Oferta é o que eu entrego a alguém que é maior do que eu, tendo a consciência de que eu não posso entregar nada a Deus que Ele já não tenha me provido. Esmola é o que eu entrego a alguém que é menor do que eu. Eu vejo gente dando esmola e não oferta, dizendo que é oferta, mas lá no coração não dá uma esmolinha para o garçom. Temos que discernir não apenas essas coisas, mas discernir a vontade de Deus, discernir entre o que Deus está sinalizando e o que Deus está entregando. Como eu quebrei a cara por não discernir essas coisas, achando que Deus estava me entregando algumas coisas, quando na verdade estava sinalizando. Às vezes, gente, Deus está sinalizando algumas coisas para você, não está te entregando, não está dizendo vai, let's go, não, está sinalizando que se você se preparar, se jejuar, se qualificar, aquilo pode ser conquistado no futuro. Deus não está entregando. E eu achava que Ele estava entregando a cidade, a escola, a comunidade, até a NASA. Ele nos deu a NASA, igreja. Eu falei, não estou dando nada para você. Estou sinalizando. Se você se preparar no futuro, isso pode ser alcançado. Eu vejo outros que têm a alma aprisionada pela futilidade. Eu vejo teólogos fúteis e ignorantes fúteis também. Os teólogos fúteis são aqueles que canalizam toda a sua intelectualidade não para projetar algo que traga esperança para a comunidade, mas ele está tão obcecado em descobrir o sexo dos anjos. É menino ou menina? Quem é isso?
quem criou Deus. É uma futilidade tamanha. Agora tem outros que também são muito fúteis. A outra linhagem da futilidade é aquela molecadinha que não tem o cérebro, tem um ovo cozido na cabeça. A vida gira em torno do santo prazer dele, da santa vontade dele, do santo desejo dele. Esse camarada que tem ovo cozido, reduzir o ouvido dele a pinico. Tudo que não presta ele está ouvindo. A alma dele é um lixão. Sai de um culto tremendo de domingo à noite, chega em casa, pânico na noite. Vamos ver esse podcast ministrado sobre a vida. Essas mulheres rebolarem esses bumbuns desenhados em academia. Vamos lá, mulher, dança. E a gente cai. A alma é um lixo que não presta, cai na alma dele. Aí vai para a novela, vai no CPT, vai para o seriado, vai alugar filme, só filme bobo, só palavrão. A alma é um lixo, tudo que não é presta, cai ali. É depositado ali. E pior que ninguém recorda. E o pior, que como a alma desse cara é um lixo, ele quer depositar na conversa, nas piadas, nas brincadeiras, nos olhares. Ele deposita esse lixão no dia a dia, na brincadeira, na conversa, é que a coisa jorra. Porque a palavra diz que não há nada que esteja encoberto que não há de ser revelado. Um dia esse negócio vem para a tona, um dia esse manaia aparece, aí a casa cai, meu neguinho, aí a casa cai. Gente travada pela culpa, alma travada pelo medo, alma travada pela dor, alma travada pelo abuso, alma travada pela opressão, alma travada por mentiras do diabo. Mas se para você virou a verdade, mentiras que o diabo liberou sobre a tua vida através da boca daqueles que deveriam te abençoar, mas que você absorveu e sugou como se fosse uma esponja seca. Absorveu essa mentira e tomou como verdade. Só que essa verdade, essa mentira que é verdade, quando você se dá conta que é mentira e você acreditou naquilo, uma mentira tão sem pé e sem cabeça, mas tomou como verdade. E gente, como é que a nossa alma pode ser destravada? Como é que Deus destrava a nossa alma? Primeiro, Deus destrava a nossa alma por meio de conexões. A palavra fala de José na prisão. Aí tem dois homens que têm sonhos, o padeiro e o copeiro. Os caras têm um sonho, mas chega com aquele sonho travado diante de José. Fala, cara, eu não entendi nada, tive um sonho essa noite, prometo que eu não comi pizza, eu estou tranquilo, porém eu não entendo lé com cré o que quer dizer sonho. Aí a conexão com José destrava o entendimento deles, de tal modo que começam a entender o que queimava no coração deles. Quando você se conecta com o sonhador, tua alma é destravada para você entender os sonhos que Deus já tem lhe dado há muito tempo. Tem sonhos aqui que o Pai tem lhe dado, e um sonho dado por Deus a um homem, uma mulher favorecida por Deus, fará com que o mundo seja abençoado por Deus. Deus abençoa a Carvalho, a tua comunidade, lhe dando sonhos, aos quais você fala, não é de Deus. Será? Como é que você sabe que o sonho é de Deus? Primeiro, quando para realizar esse sonho, ele exige mais do que o que você tem em caixa. Segundo, quando a exposição do sonho fará você ser chamado de louco pelas pessoas. Terceiro, meu amigo, quando ele vai exigir de você um preço de renúncia muito pessoal. Isso é de Deus. E quando você se conecta com os sonhadores, algo é destravado. Outra coisa interessante, quando você se conecta com pessoas que estão gerando algo de Deus com você, algo começa a saltar no seu ventre. Quando Maria se conecta com Isabel, os dois menininhos começam a fazer aqui um padrão FIFA no ventre. Parece a Alemanha. Goião, Brasil, mexe tanto chute. Isabel, uai, mate, que isso? E começa
na barriga das mulheres. Porque na hora que você se conecta com gente que está grávida do melhor de Deus, algo começa a saltar do seu ventre. Outra conexão que destrava é a conexão daqueles homens que se conectaram com Davi. 1 Samuel capítulo 21, versículo 2. 400 homens quebrados, amargurados, arrebentados, só o pó vivo, se conectaram com Davi. E a conexão com Davi destrava a coragem daqueles caras, de tal modo que em 2 Samuel capítulo 22, esses mesmos caras arrebentados aparecem agora como valentes de Davi, heróis de guerra, desbravadores, gente que luta para valer. José Macebete, que com uma lança matou 800. Eliasar, que lutou com tanta garra e gana que a espada se tornou uma extensão do braço dele. Samar, que defendeu o campo de lentilha com a própria vida. Mas quem eram esses camaradas, gente? Eram gente arrebentada, com a alma travada, mas se conectou com a pessoa certa, de tal modo que a vida deles foi destravada e se transformaram em homens gloriosos. Olha para vocês, olha para alguns aqui. Depois que vocês se conectaram com o seu pastor, você entrou aqui murcho, só um caramelo. Agora, olha para você, trabalhando para caramba, quebrando tudo, com uma coragem. Aí o pessoal fala: quem te viu, quem te vê. Aconteceu com você? A conexão fez isso, destravou. Você tem a conexão de Jesus com o menininho que tinha 5 pães e 2 peixes. Havia miséria no ar, mas a literalidade do que aquele moleque deu destravou a abundância de Deus, que alcançou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você tem o Samuel, que cresceu na casa do Eli, e lá o que acontece? Deus fala com ele: Samuel, Samuel, Samuel. Ele acorda achando que é o Eli chamando ele. Ele vai até o Eli, mas a conexão com Eli destrava a audição espiritual de Samuel. Ele fala: olha, quando eu te chamar, não diga Eli, qual é que é? Diga, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. A audição espiritual de muita gente aqui tem que estar destravada. Porque a princípio Samuel, o Eli, foi esse camarada usado por Deus para sintonizar a audição espiritual de Samuel. Samuel vivia sempre na M. Aí ele fala: não, cara, Jeová está falando com você na FM. Peraí, a hora. A alma tem que ser destravada. Outra coisa importante: a nossa alma é destravada através da palavra. A palavra destrava a alma. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 11, versículo 44. Jesus, a verdade não é uma informação, a verdade é uma pessoa. E olha como é que a verdade destrava. Jesus manda Lázaro sair para fora. Olha no verso 44 de João capítulo 11. Quando Lázaro sai para fora, Jesus, que é a verdade, manda a galerinha lá desatar o Lázaro, que no original grego é destravai ou desatai. Destrave ele. Lázaro saiu todo amarradinho, pulando, parecendo um canguru Jack, vindo para fora, amarrado aqui, travado. E a ordem é: destrava esse cara. O contato da verdade vai destravar você. E terceira e última coisa, eu encerro aqui: o que vai destravar você, além da conexão e do contato da verdade, é os territórios aos quais Deus enviará você. Deus sabe onde te enviar para destravar você. E o lugar que eu suspeito desde o princípio que Deus vai enviar a gente para destravar chama-se Gerar. Lá em Gerar, capítulo 26 de Gênesis, para encerrar, olha lá comigo sua Bíblia. Gênesis 26. Quem achou, diga amém. Deus manda Isaac para Gerar. É uma terra. E lá em Gerar, versículo 20,
O Isaac começa a cavar alguns poços. Verso 20. Gênesis 26, verso 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Deus manda Isaac para Gerar. A palavra Gerar significa círculo. Quem Abraão significa na história, gente? Deus. Quem Isaac significa? Jesus. Na hora que Deus manda Isaac para Gerar, que significa círculo, era uma terra. E a minha vida e a sua vida é uma terra em círculos, aonde Deus está em círculo trabalhando até hoje. Deus se pega trabalhando em tua vida sempre nas mesmas coisas, tocando nos mesmos lugares, te chamando a atenção pelas mesmas coisas, um círculo. Aí Isaac cava o primeiro poço em Gerar na tua vida, chama de Ezeque, significa inimizade. Ele encontra a pedra. A palavra fala que nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Aí Isaac vai lá, trabalha e cava agora um outro poço, chama-se Sitna, significa obstáculo. Ele encontra agora as pedras lá, ele encontra obstáculos, resistências na tua alma. Aí depois ele continua cavando, ainda em Gerar, que alimentou a vida, e gera o terceiro poço, chamado Reobote, significa alargamento. É quando Deus alarga o seu entendimento sobre quem Ele é, alarga o seu entendimento sobre o amor dEle, alarga o seu entendimento sobre a graça, sobre a bondade, sobre a vontade dEle, cara. E quando o terceiro poço é cavado, aí então Deus parte para o quarto poço, para destravar a terra. E o quarto poço chama-se Seba, versículo 30. Vamos lá, versículo 30. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam, e levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, diga assim, lhe disseram: achamos água. Nos 3 primeiros poços a água não jorrou, mas no quarto poço, cara, achamos água. A terra foi destravada, está jorrando água. Ou seja, que água é essa, minha gente? É água do compromisso. Quando Deus estreita a tua relação com Ele, a água começa a jorrar. A água do compromisso jorra na tua vida quando a relação é estreitada, quando a intimidade é estreitada, quando a amizade é estreitada, quando através da intimidade Deus destrava a tua alma e você se rende, algo dentro de você começa a jorrar. Cristo disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, os quais jorrarão para a vida eterna. Deus precisa destravar a nossa alma para que dela jorre água, e haja um brado. Achamos água, cara. A água do compromisso, da renúncia, do envolvimento que nunca jorrou desse sujeito, dessa menina, agora está jorrando dessa mulher. Aí vem todo mundo que está com sede de beber, que se aproxima de você. E o nome que Deus deu, que Isaac deu, era Seba, significa juramento, relacionamento, compromisso. Deus quer destravar a tua alma, Deus quer destravar Gerar, Deus quer destravar a terra, para que os anjos gritem: achamos água. As pessoas estão com sede, tua família está com sede, não de religião, não de não toque, não faça, não diga. Estão com sede do Evangelho do Reino, que transforma, que liberta. Não com folhas de figueira, mas transforma o ser humano de dentro para fora. Eu oro para que haja festa aqui hoje, porque as pessoas vão achar águas. Achamos água. A terra foi destravada.
Amém. Diga assim: Deus, não desista de mim. Diga assim: obrigado por enviar o seu Isaac a